Bem, nós vamos então estar indo para a palavra. Obrigado, Deus abençoe. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 23, capítulo 32. Quero partilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Lucas, capítulo 23, versículo 32 ao 46. Amém? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, acharam aí? Tá certo? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Disse-lhes: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, e o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, e diziam: agora salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Não estamos sendo punidos com justiça, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. E então disse-lhes Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondendo, lhe disse: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos partilhando e falando da tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez, Senhor, e que nós possamos sair daqui com a nossa mente, o nosso coração e a nossa visão, Senhor, cada vez mais aplumados em Ti, mais alinhados em Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda como igreja, como, Senhor, família, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor, sem deturpá-la, ou sem, Senhor, que seja nada fora do Teu Evangelho, Deus, e nos ajuda, Senhor, a pregar, Senhor, um evangelho verdadeiro, no nome santo de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por cada irmão aqui, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Bem, quando eu era pequenininho, não é aquele quando eu era pequenininho lá em Barbacena, não era esse não, quem é brasileiro sabe dessa brincadeira. Quando eu penso que por volta dos 13 anos de idade, 14 anos de idade, não é? No meu ginásio, não é? Eu sou de 1970, então tinha lá por volta dos 13, 14 anos, eu não sei precisar se era aos 13 ou aos 14, mas eu me lembro que no ginásio a gente tinha as nossas aulas, e para cada matéria tinha o seu professor, e tinha o nosso professor de história, tinha o nosso professor de geografia, e tinha também de estudos sociais. Eu não sei se você lembra disso, eu acredito que hoje já não são as mesmas matérias, algumas estão diferentes. E aqui também há uma diferença nas matérias que a gente tem, mas você lembra disso. E eu me lembro que na escola, quando eu fui para o ginásio, a gente usava aquele avental que parecia de médico. Até aqui, você lembra disso? Pelo menos em São Paulo, onde eu morava, era assim, não é? Então você usava aquele avental gigantesco até o pé, e a única coisa que mudava de uma escola para outra era o bolso, que o bolso vinha com o brasão da escola. Se você não é tão novinho que nem eu, então... Mas a grande realidade é que a gente ia na escola, a gente comprava o brasão da escola, o uniforme era padrão, e a gente colava aquele brasão, a mãe colocava ou costurava aquele brasão e ficávamos com aquele brasão. E uma vez nós entramos então na sala de aula, e eu me lembro que o professor ele falou assim: hoje nós vamos fazer uma aula diferente.
E ele falou para a gente, abra uma folha, não é uma folha em branco, e começou a escrever naquela folha. E logo que ele começou a escrever, eu notei que ele estava escrevendo uma música popular brasileira, e essa música é um poema muito lindo, uma música que estava fazendo sucesso na época, que chama Aquarela do Brasil, não é? E se você conhece, não é bem Aquarela do Brasil, o nome dela é só Aquarela, não é? Porque a do Brasil é outra. E é uma música de Toquinho, e ele começa a escrever, e ele falou, hoje nós vamos trabalhar em cima da mensagem dessa música, porque essa música fala da visão de uma criança, da visão do que uma criança pensa na questão de distância, do que uma criança pensa na questão dos problemas da vida, como ela encara a vida, como ela vê as coisas. E aí ele falou, e foi começando a escrever aquela letra, e em cima daquilo nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho de escola. E é muito interessante essa música, eu quero só dar uma pincelada aqui, ela fala assim, ó, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo, visão de uma criança. Com o lápis em torno da mão, eu me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, eu tenho um guarda-chuva. Olha a visão de uma criança. E ele achou que essa música não iria fazer sucesso. Ele falou, não vai dar em nada, essa música criança. E a música estourou na Itália e foi estourando nos outros países, até que ele viu, ele falou, vou ser obrigado a fazer no Brasil, e tentou. Mas a música, ela chega num determinado ponto que ela começa a parar com a visão da criança, e ela começa a até instruir a criança que a vida não é assim tão fácil. Ela vai um pouquinho mais além, a vida ela tem os seus problemas, a vida tem os seus percalços. E tem uma parte da música que diz assim, de uma América a outra, até aí tudo bem, eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso, e num círculo eu faço o mundo. O mundo não é tão distante assim para a visão de uma criança. Um menino caminha e caminhando chega no muro, ou seja, chega no limite. Aí começa a complicar, e Toquinho ele já começa a ser um pouquinho mais poético, mas dando a encarar para a criança a vida. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro, segundo o autor, ele é uma astronave que nós tentamos pilotar. Não tem tempo, não tem piedade, e nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, ele muda a nossa vida, e depois ele convida a rir ou chorar. Essa é a nossa vida. Vamos todos juntos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Uma letra lindíssima. Um poema, uma profundidade gigantesca, muito melhor do que muita música que a gente tem visto hoje sendo feita. Mas essa música, ela reflete a visão, o olhar de uma criança, ou o olhar até de um adulto, de como nós encaramos a nossa vida. E a palavra de hoje é exatamente sobre isso. Porque nós estamos vendo aqui Jesus numa cruz, com 2 ladrões, um do lado, outro do outro, e há uma visão sendo contemplada nesse momento, a de Jesus. E eu me lembro que eu morei em Portugal 8 anos, e em Portugal, onde eu morava no Cabo da... era bem Sintra, quem já foi em Portugal sabe, ali é praticamente a última parte da terra que a gente tem, da parte da Europa. Então ali é praticamente Península Ibérica, Portugal ali do continente é o fim de tudo. E aonde eu morava era o Concelho de Sintra. Logo da minha casa, na rua, já dava para se avistar lá em cima um castelo medieval, feito pelos mouros no século 7 e 8. No século 10, eles terminam o castelo muito bonito. Depois, no século 12, vêm os portugueses e tomam esse castelo. E mais para frente, seguindo ali a parte do litoral, você vai chegar num penhasco que tem o nome de Cabo da Roca. E no Cabo da Roca é um ponto turístico, tem um farol, um lugar a 140 metros de altura, um penhasco, uma visão lindíssima, um lugar de tirar o fôlego. E de frente com aquele Cabo da Roca, a única coisa que você pode contemplar é o mar. A única coisa que você pode ver é que dali para frente só existe oceano. Dali para frente é só água. Aquilo deixa-nos contemplando uma beleza grandiosa, ao mesmo tempo com a boca aberta, mas mostra aí
como nós somos impotentes diante daquela grandeza, daquela altura, daquele lugar, e também mostra-nos algo que significa o desconhecido para a nossa vida. Aquilo é desconhecido. É desconhecido para quem chega e olha aquele lugar e fala, onde é que isso vai dar? E não foi uma e nem duas vezes que eu estive lá, e quando você olha para aquele cenário, que eu ia levar as pessoas, às vezes ia na igreja, queria ir lá dar uma passeada, a gente ia, e quando nós chegávamos naquele cenário, não tem como você não ficar olhando para aquilo e imaginando, onde será que é os Estados Unidos? Aonde será que é o Brasil? Aonde será que é a América Central? Você começa a imaginar, nossa, é longe. O que será que tem aí para frente? Aonde começa ali o Oceano Atlântico. E logo que você vira assim, olhando para aquela beleza, tem um monumento. E naquele monumento tem uma frase de Luís Vaz de Camões, um poeta português, que fala o seguinte: aonde a terra acaba e o mar começa. Mais para baixo, você vai entender já. Mais para baixo tem o Estreito de Gibraltar. No Estreito de Gibraltar, segundo a mitologia, não é greco-romana, porque diz que Hércules ele foi lá e colocou 2 pilares, um de um lado do estreito, outro do outro lado do estreito. E naqueles pilares, segundo a mitologia, ele escreveu nos 2 pilares, non plus ultra, ou seja, nada mais além dali. E aquela mitologia, ou seja, aquilo que eles entendiam como o pensamento da época, porque aquilo era um conto, eles travaram, ou seja, nenhuma pessoa, nenhuma embarcação a partir daquele ponto seguia em frente, porque eles viam a mesma visão que eu via quando eu ia para o Cabo da Roca. Nada mais além, só um vasto oceano. E quem estudou também geografia, quem estudou história na escola, quem viu isso, percebe que uma das coisas que porque os navios não iam, as descobertas não eram feitas, é porque eles tinham medo do quê? Dos monstros marinhos. Você estudou isso? Que, segundo a mitologia, existiam no mar, redemoinho, uma coisa assim, que sugavam os barcos. E outra das coisas é que eles olhavam para a linha do horizonte, e na linha do horizonte, o que você consegue ver? Somente o horizonte. Eles falavam, vai cair o barco. Então ninguém se aventurava, porque em algum momento ia chegar o limite e eles iam cair. A visão com que eles tinham era exatamente essa. E por causa da mitologia, eles ficaram bloqueados. Eles não conseguiam ver além, eles não conseguiam ir além daquilo. E aí Cristóvão Colombo pega e consegue com o seu barco ir até as Índias. E começa a quebrar essa linha de visão ou linha de pensamento que os homens tinham. E aí ele chega para o governo português e fala, olha, eu queria que vocês me patrocinassem para que eu pudesse ir mais além, ou seja, me aventurasse nesse oceano Atlântico aqui à minha frente e fosse embora. Só que o governo português não quis, falou, não, nós não vamos fazer, porque eles também com certeza estavam alicerçados a tudo aquilo. Eu vou colocar um barco, ele vai morrer todo mundo. E todo mundo também tinha medo, as pessoas tinham medo porque essa era a visão, era a ideia que eles compravam. Só que chegado um determinado momento, com o apoio da Espanha e mais alguns apoiantes, ele consegue então realizar a tão sonhada viagem. Ele cruza o oceano, chega até a América Central e descobre a América. E chegando então à América, depois que ele conquista isso, aqueles 2 pilares começam a perder o seu valor. Ou seja, o poder que aquela visão tinha na vida de todo mundo que falava e olhava para aqueles pilares já era um outro. Eles já não tinham mais medo de ir além. Eles já não tinham mais medo de desbravar. Ou seja, o marítimo, os monstros marinhos, os problemas que antes tinham, começavam a acabar. E aí, quando é a morte dele, eles queriam colocar um monumento aonde ele descobriu na América, porém, por causa de uma guerra que estava havendo ali no lado de Cuba, ele acaba colocando, a Espanha coloca um monumento em homenagem a Cristóvão Colombo em Valladolid. E engraçado é que a mensagem que tinha em Hércules era aqui, non plus ultra em latim, que significa nada mais além, ou non terrae plus ultra, não há terra, não há nada que vai além daquilo que você está vendo, não tente ir. E aí o governo pega e faz nesse monumento um leão, tirando a palavra non, rasgando a palavra non em Valladolid, e fica só plus ultra, ou seja, há algo mais além. Há algo onde nós podemos ver. Há algo, se nós seguirmos em frente, nós vamos poder chegar.
E não sei se você está conseguindo compreender a música, a história. Nós chegamos aqui a um momento onde nós vemos a história de Jesus Cristo crucificado. Chegamos também ao período praticamente da Páscoa. Nós estamos nos preparando para esse período. E é um período onde nós vemos o que? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa visão, essa tem que ser a forma com que nós encaramos, essa tem que ser a forma como o cristão tem que ver. Mas a grande realidade é que na cruz, com dois malfeitores, um de um lado, o outro do outro, aos pés de Jesus, ele tinha muitas pessoas. E nestas pessoas havia todos os tipos de visões possíveis. E dentro desta visão, muitas dessas pessoas estavam com esta visão do desconhecido, galgado ou segurando a sua ideia naquilo que eles tinham como mais importante, ou aquilo que eles imaginavam do que seria Deus, porque os judeus acreditavam que o Messias viria, mas eles não conseguiam olhar para o Messias Jesus daquela forma. Eles não esperavam um Jesus preso numa cruz, eles não esperavam um Jesus daquele jeito, sendo humilhado. Então os judeus, ou todos os povos dessa época, eles criam muito na questão da divindade, que o Deus que eles serviam pelejava por eles. Baal, Yahvé e muitos outros deuses. Cada povo tinha a sua divindade. Cada povo tinha onde eles a certeza e galgava nessa verdade como sendo absoluta para a vida deles. No caso, os judeus imaginavam, olhando para Jesus, como pode esse ser o nosso Deus? Não é esse Deus que nós imaginamos como força suprema para a nossa vida. Porque se nós servimos a Deus, e o Deus que a gente serve nos torna vitorioso, nos faz ser conquistadores e vence as batalhas por nós, porque assim tem sido desde a nossa história. E assim os judeus pensavam. Moisés, com o povo de Israel, Faraó, eles eram oprimidos 430 anos praticamente. E ali Deus ele entra com o poder dele para libertar o povo. E Moisés, sendo guiado por Deus, chega para Faraó e fala: deixa meu povo ir. E Faraó fala: não. E nós vemos a verdade daquilo que eles acreditavam aqui, porque os 10 pragas estão relacionados a 10 deuses que eles tinham. Ou muito mais que 10, porque para cada, por exemplo, para o Nilo, eles acreditavam que o Nilo tinha fertilidade. Os peixes, eles representavam fertilidade, e alguns peixes eram separados, até mumificados, tanto era o poder que eles acreditavam no Deus do Nilo. O outro Deus, por exemplo, das rãs, quem confrontava eram a fertilidade. Eles acreditavam que as rãs, por exemplo, significava ressurreição, e assim vai, até que chega na 10ª praga, e na 10ª praga morrem os primogênitos. E aí foi a pior derrota que o povo egípcio podia ter, que os deuses do Egito podiam ter, porque os próprios faraós eles eram considerados como divindades e como deuses. Então quem ia à frente, para o povo de Israel, ele imaginava, e para qualquer povo, que quem guerreava era o Deus deles. Nós vemos, por exemplo, Davi, quando foi guerrear e ele chega contra o filisteu, um gigante, assolava todo o povo de Israel, e o povo de Israel não tinha coragem de ir para a guerra. E aquele filisteu ficava dia após dia ameaçando o povo, até que Davi ele vê o Deus, ou o povo de Deus sendo afrontado, e ele fala pro gigante: você vem contra mim com a lança, com o seu dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele a quem você desafiou. E nós vemos o quê? Que Davi, de uma forma simples, mesmo pela mão de Deus, derruba um gigante. E o que acontece quando o gigante é derrubado? Todo o povo filisteu ele sai correndo, porque o Deus de Israel venceu a batalha. Não foi aquele jovem. O jovem foi um instrumento de Deus usado para vencer aquela batalha. O povo judeu que estava ao pé da cruz, ele imaginava como Gideão, aonde 135 mil midianitas ameaçavam o povo de Israel. E ali Deus levanta da tribo de Efraim, Gideão, a menor tribo: Senhor, o Senhor vai me escolher a mim, dessa forma, pequenino do jeito que eu sou. E Deus levanta ali Gideão e fala: vai em batalha, e ele separa 32 mil homens para a guerra
já era pouco para 132 mil, mas quem estava com ele era o Deus de Israel. E aí Deus fala: não é muita gente, diminui isso, porque vão falar que o povo que ganhou, vocês que foram com a força de vocês, diminui. Aí ele fala: ó, quem tiver medo que volta todo mundo. O que aconteceu? 10 mil foi embora. Eu vou voltar com a minha esposa, vou voltar lá com meu filho, vou cuidar lá, eu tenho que, pão de cada dia, né, Edu? Tem que cuidar da família. Mas Deus chega para ele e fala: 22 mil é muito, diminui isso ainda. E aí ele fala: vai lá beber água, vamos fazer um teste. Quem baixar, pôr as armas de lado, for lá e se lambuzar na água lá, ai que delícia. Agora aquele que ficar esperto, não baixar suas armas e ficar atento, esse se separa de lado. Acho que naquela hora Noé, Gideão devia estar assim: vamos esperar esse teste. O Senhor vai separar os 9.700, né? Aí Deus fala para ele: não, só os 300. Senhor, eu acredito que se fosse eu naquela hora, eu ia falar: você está de brincadeira comigo, Senhor. Precisamos conversar mais. E Deus dá uma tremenda vitória. Quem guerreava na visão dos judeus era quem? Era Deus. Então, fora isso, fora outros homens de Deus, que se nós fôssemos falar das vitórias que Deus conquistava através do povo, quando o povo seguia o nome do Senhor, não é? Eram muitas. Agora, com esse cenário, com essa mentalidade em que estes homens tinham, que Deus fazia tudo por eles não poderiam aceitar que quem estava na cruz era Deus. Era impossível, e ainda mais com aquela mente dos judeus, porque os judeus eles se dividiam em partidos. Então eles tinham alguns partidos. 5 dos maiores partidos dos judeus eram os zelotes, que viviam em briga com Roma, era gente de encrenca, religiosos ao extremo. Outros essênios, que eram gente que eram considerados aqueles que ficavam com o rolo do Mar Morto, guardavam os rolos do Mar Morto, são os escritos, os fragmentos da Bíblia hebraica que foram achados. Eles eram meio que retirados, eles eram escondidos, eles ficavam com as ideias puristas. Essa era a mentalidade de um outro grupo de judeu. Outro era o grupo dos saduceus, que era a aristocracia, ou seja, o sumo sacerdote, as pessoas que queriam posição. E eles se preocupavam mais com o culto no templo, mais com as coisas do templo, do que propriamente com outras coisas mais importantes. Rejeitavam, por exemplo, a doutrina da ressurreição, a doutrina dos anjos. Tinha os herodianos, que eram aqueles partidaristas de Herodes, e estavam ali com Herodes, e estavam mais por interesse com Herodes, porque era uma questão política. E tinha os fariseus, aquele tão famoso fariseu que a gente vê Jesus toda hora batendo, esse era o melhorzinho. E os fariseus, eles eram o quê? Fissurados na lei, eles só conseguiam ver a lei, e não podia ter uma vírgula fora da lei, era lei, era lei, era lei, e eles se preocupavam com a lei. Mediante esse quadro, mediante esse pano de fundo, e essa visão limitada, essa religiosidade, esses interesses que muitos partidaristas ali tinham, judeus, está o nosso Jesus. Esse Jesus que nós comemoramos a sua morte, porque ela nos trouxe vida, e a sua ressurreição, porque ela nos trouxe vida, ela completou o sacrifício da cruz do Calvário. O próprio Jesus, ele fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Em Marcos 8, abra sua Bíblia, Marcos 8,15. Mediante tudo isso, você imagina no pé da cruz de Jesus, gente querendo que ele morresse, a figuraça toda, ou seja, a liderança toda que estava ali, as pessoas todas que estavam ao pé da cruz de Jesus, eram pessoas influentes. Em Marcos 8,15 diz assim: advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos de Herodes. Por que você acha que ele fala de Herodes? Não é só Herodes, mas é todos os partidaristas de Herodes reunidos ao pé de Cristo. Está todo esse partido, está todos esses judeus, essas ideias. Tem gente lá que apoia Jesus, mas não pode fazer nada. Tem gente que está ao pé de Jesus, que está lá: Senhor, livra o nosso Jesus, Deus, livra o seu filho.
Mas o fermento, a grande realidade dele é que ele atua na nossa vida. Nós poderíamos tirar grandes lições para a nossa vida no dia de hoje. Quantas pessoas estão sendo instigadas por esse fermento ruim? E o que é o fermento? O fermento, ele aumenta a massa, ele cria espaços dentro da massa, ele altera a estrutura de uma massa. Por isso que a massa fica gigante, fica enorme. Mas é fermento, aquilo expande a massa perde a sua estrutura. Ali aos pés de Jesus estava cheio de pessoas com a sua estrutura e a sua massa alterada, e por isso pediam a morte de Jesus, pediam que ele morresse. Na igreja cristã hoje, da nossa atualidade, da nossa história, ela sempre teve dificuldade de entender o real significado da Santa Ceia, o real significado da Páscoa do Senhor, o real significado dessa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, reunidos em torno de Jesus, porque é por Ele, para Ele e em nome dEle que nós estamos aqui. E Paulo, ele também fala sobre esse fermento. Ele diz, abra em 1 Coríntios, gostaria que você abrisse, se quiser anotar, enquanto eu bebo uma água. 1 Coríntios 5, 7, 8, perdão, não falei o versículo? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha aqui o que Paulo fala, até em referência ao Cordeiro Pascal, que é esse que está na cruz, Jesus Cristo, o nosso Deus. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Ou seja, com a nossa estrutura íntegra, com a nossa estrutura não ofuscada pelo que as pessoas falam, mas com a nossa estrutura baseada na palavra de Deus. E dessa mesma forma, então, muitos desses homens estavam ali ao pé da cruz. Então você imagina a complicação que era para Jesus, além de tudo que ele já tinha passado, além do tormento que ele tinha passado, ele chega agora e está ali e recebe insultos, se não bastassem dos homens, dos líderes. E quando a palavra fala a questão aqui, por exemplo, da liderança, dos homens que estavam na liderança, no inglês eles dizem ruler, ou seja, eram os homens que tinham o domínio, a regra do negócio, era eles que determinavam as coisas, então eram autoridades. Essa era a visão. Quando eu comecei essa pregação, eu falei para vocês a visão de uma criança. Depois o adulto chega para a criança na aquarela e fala para ele que a vida não é bem assim, que ela enfrenta as suas dificuldades. Depois eu falei do non plus ultra. Estes homens poderíamos considerar que a palavra usada para eles seria non plus ultra, ou seja, eles não iam além daquilo. Eles não conseguiam ver o que realmente Jesus estava fazendo na cruz. Eles não conseguiam perceber, ter uma visão mais alongada do que realmente Jesus estava fazendo lá. Me lembra a história de um homem que tinha uma fazenda gigante. Em Portugal a gente diz quinta, né? Tinha uma quinta. E esse homem tinha um cachorro, e ele pôs esse cachorro na correia e amarrou esse cachorro num pilar, num poste. E ele colocou uma coleira e uma corrente naquele cachorro e soltou aquele cachorro. E o cachorro correu como se ele pensasse que estivesse livre. Sentiu que havia um barulho de corrente atrás dele. Quando ele chega num determinado lugar, ele vai com tudo para trás e ele percebe que ali havia um limite para ele. E aquele homem, para piorar a situação do cachorro, ele colocava a 1 metro do cachorro a comida e a água. Ou seja, o cachorro ficava a 1 metro de distância da onde ele podia se alimentar e da onde ele podia comer e beber a sua água. E ele fazia aquilo para mostrar para o cachorro que ele tinha um dono e que ali era até ali que ele podia ir, e dali ele não podia ir mais. E por anos aquele cachorro viveu aquela vida daquele jeito, até que em um determinado momento aquele homem vende o sítio e com tudo que tinha dentro, e o novo dono da quinta chega lá do sítio, chega naquele lugar e repara no cachorro, e chega no cachorro, oh, que judiação, vai lá e percebe que o cachorro não vai muito longe porque está amarrado, e tira a corrente do cachorro, pega, deixa a correia,
do cachorro, mas tira a corrente. E aquele cachorro, o homem repara, pela semana inteira o cachorro ia e ele sentava exatamente aonde ele sabia que era o limite dele todas as vezes. Ele não passava daquele limite. E o homem achou estranho, até que um dia ele fala: eu vou dar um banho nesse cachorro, que ele está muito sujo. E ele vai, tira a coleira daquele cachorro e dá um banho naquele cachorro. Quando ele dá o banho naquele cachorro, ele fala: não precisa mais de coleira, ele pode andar solto. Ele não precisa da coleira, já está sem a corrente. E ele repara que depois que ele tira aquela correia do cachorro, ele já tinha tirado a corrente, ele tira a correia, aquele cachorro sai correndo que nem um louco por toda a fazenda. E o homem repara que por causa de uma coleira, porque ele sentia aquele peso da coleira, aquela coisa que estava com ele, ele já não tinha mais a corrente que limitava, mas a coleira dele era um sinal, porque ele aprendeu isso a vida inteira, que ele não poderia ir mais além do que aquele lugar. Ele iria parar aonde? No limite aonde a corrente dele ia, porque ele estava sobre o jugo de uma correia. Estes homens são exatamente como esse cachorro, presos sobre o jugo de uma ideia, sobre o jugo de uma correia. E aí chega João Batista e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde? Do mundo. Não precisávamos mais de sacrifícios, não precisávamos mais do Cordeiro, porque o Cordeiro estava na frente deles, à vista deles, preso numa cruz, no meio de dois malfeitores. Era um sacrifício definitivo. Esse foi o sacrifício de Jesus por nós. A maior prova de amor que Jesus pode dar para a nossa vida é abrir a nossa visão, demonstrar para nós quem realmente nós somos, é mostrar para nós quem realmente nós somos em Deus. Tendo de um lado um dos malfeitores, dos dois ladrões, não é? A gente poderia classificar um ladrão bom e o outro ruim, porque vamos pôr assim para entender, mas o ladrão bom, porque ladrão é ladrão, mas o ladrão bom está de um lado, o ladrão ruim do outro, e o ladrão ruim primeiro chega: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e salva nós. Com quem você acha que esse ladrão estava se identificando? Se não com a mesma visão de todos os que estavam ao redor dele, falando como aqueles fariseus, aqueles homens falavam: você não é o Jesus, você não é o Cristo, o Filho de Deus, então desce daí, o que você está fazendo aí? Deus não é para fazer assim, a gente não serve um Deus assim. A gente não serve um Deus que veio para morrer. A gente está esperando um homem que vem para livrar a gente da garra de Roma, um homem que veio talvez sentado num cavalo branco, um homem que veio com um exército celestial e nos livra e fala: este é o meu povo amado. Mas ao invés disso vem João e diz que esse é o Cordeiro de Deus, que livra o homem do pecado, que livra o homem de todo jugo, que livra o homem dessa correia como aquele cachorro. E esse ladrão então ele começa a escarnecer Jesus, e na mesma condição que Cristo. Ele estava sobre a mesma pena, ele iria morrer como Jesus iria morrer. E do outro lado estava um outro homem, um outro ladrão, que por diferença ele não teve a sua visão inflamada por aqueles comentários ou pela ideia do fermento dos fariseus, ou do fermento dos herodianos, ou do fermento dos saduceus, ou de qualquer outra ordem ou do governo que estava ali aos pés de Jesus. E ele diz assim: o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem estando, falando para o outro criminoso, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. É justo nós estarmos aqui. Nós estamos pagando o que nós fizemos. Nós temos culpa no cartório, sim. Nós estamos devendo. Nós estamos em falta. Nós temos que pagar os nossos crimes à sociedade. Mas este homem que você está falando dele, esse homem que está ao seu lado, ele não cometeu nenhum mal. Ele está pagando algo que ele não cometeu. E aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Em outras palavras, Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei a minha condição, eu sei o meu estado, eu sei a minha situação, eu sei que eu estou em falta, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou nada. Por favor, tem misericórdia de mim. E aquele homem consegue ser maior do que qualquer um que estava solto lá embaixo, escandalizando Jesus. E Jesus fala para ele:
Hoje mesmo eu te digo que você vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo. Hoje mesmo a salvação entrou na tua vida. Hoje mesmo, esse preço que eu estou pagando aqui, você é o primeiro que eu estou abrindo. Esse homem, ele consegue ter uma visão que vai além. Ele consegue ter uma visão que nada pode parar ele. Ele consegue olhar para Jesus e falar algo mais além, algo a plus ultra. A plus ultra para a nossa vida. O que Jesus fez por nós, Ele abriu a nossa visão. O que Jesus Ele fez por nós, o que esse Cordeiro Pascal Ele fez por nós, Ele nos deu a maior chave de vitória que qualquer ser humano pode ter. Porque o que o ser humano muitas vezes pensa como vitória, seria olhar para aquele homem que está do lado de Jesus, aquele malfeitor, e os homens que estavam lá embaixo olhavam, esse daí vai morrer igual aos outros. E Jesus era o pior porque estava no meio, né? No meio é quem está sempre em evidência. E eu olhando para aquele homem, esse ladrão, que segundo a tradição cristã, diz que o nome dele era Dimas, mas fica por título só de curiosidade, porque isso faz parte da tradição. Mas este homem, seja o nome dele Dimas ou outro nome, esse homem, Jesus, independente da situação dele, porque o que a gente espera era que Jesus ia falar para ele: olha, hoje mesmo eu te livro, eu vou te livrar da morte. Aquele homem não ia voltar mais a ir para a casa dele. Aquele homem não ia voltar mais a poder se regenerar. Aquele homem não ia ter mais a oportunidade de sair livre. Aquele homem estava sob julgamento, e era a morte. E Jesus chega para ele e dá uma liberdade que nós precisamos entender, que os homens não conseguem entender. É uma liberdade que vai além da nossa vida, vai além do nosso dia, além daquilo que nós conseguimos ver como gente. Porque nós queremos coisas visíveis. Nós pensamos que as vitórias vêm por coisas visíveis. Nós achamos que a vitória é que Deus vai me fazer prosperar, sendo que a maior vitória Jesus já deu. O resto é bênção, é só agradecer. É o que o Du fala. Jesus já deu a maior das nossas vitórias, meu irmão. A nossa vida, a nossa comunhão não acaba aqui. A nossa comunhão, o dia que nós fecharmos o nosso olho, continua na glória. Nós não dizemos acabou, nós não falamos findou, nós não falamos daqui para frente não tem mais nada, não. A gente não fala adeus, a gente fala até logo. Até logo, porque um dia nós vamos estar no céu. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Um dia nós vamos estar como irmãos, celebrando esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda nós olharmos para esse Jesus na cruz. Que coisa linda nós podemos, mesmo sem poder estar juntinho dele e abraçar Jesus, nós podemos ter essa certeza na nossa mente de que Ele fez por nós. E falar: Deus, eu vou comemorar essa ressurreição de Cristo. Eu vou comemorar entendendo que o que o Senhor sofreu foi psicológico, foi físico, foi opressão minha, do meu pecado. Mas hoje eu posso ver além. Hoje eu posso mudar a plaquinha, não plus ultra, para plus ultra. Porque a minha visão está no Cristo ressurreto. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa a situação ou o momento que você vive na sua vida, se é desastroso. Não importa se o momento na tua vida você não se julga digno. Não importa se o momento na sua vida você não consegue perceber ou tem até dúvidas que Deus existe. Mas a grande realidade é que isso não muda em nada o amor e o sacrifício daquilo que Ele fez por você, porque Ele te ama. E esse amor transcende qualquer entendimento. Esse amor faz a gente ficar diante de um mar, de uma imensidão e dizer: Senhor, eu não sei se eu viveria nesse oceano, mas eu sei que contigo, Senhor, há algo mais além. E o que eu profetizo na tua vida, não é profetizar que Deus vai fazer, não. Eu estou profetizando a graça de Deus que está aqui, escrita nesse livro. Que o Senhor abençoe a tua casa, que
Que o Senhor abençoe a tua mente. Que o Senhor nos abençoe como corpo e como igreja. E nos dê a consciência de que nós somos ministrantes desta palavra do Senhor, dessa graça de Deus. E que nós possamos olhar para Jesus e entender o real significado daquilo que Ele fez para nós na cruz do Calvário. Pel, Deus te ama, Jesus te ama. Ti, Deus te ama. Manuela, Deus te ama. Deus ama cada um de nós. E como eu disse numa das pregações, não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais e nem para que Ele me ame menos, porque Ele me ama. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se coloca de pé. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por o Senhor ter ministrado no nosso coração. Obrigado pelos louvores, Deus, que foram cantados aqui. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor. Cada família, Deus. Pai, nós queremos agora levar o nosso pensamento e a nossa mente para Ti, Jesus, na cruz do Calvário, Senhor. Porque isso que nós fazemos é em memória de Ti. É lembrando aquilo que o Senhor fez. E a minha oração, Deus, é agradecendo, porque o Senhor é genial. O Senhor é amazing. O Senhor é fantástico. Tudo perfeito. Por cada um de nós, Deus. Pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa vida. Deus, eu quero te pedir por cada família, por cada situação nesse lugar, a Tua bênção. Que o Senhor nos abençoe para entender cada dia mais essa presença e esse Espírito Santo de Deus em nossa vida. E que nós possamos ser estes proclamadores desse Evangelho com ousadia, porque o Senhor foi ousado naquela cruz. O Senhor padeceu por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho e obrigado por me escolher, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu faço parte, Senhor, da Tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em cada vida nesse lugar. Eu te louvo, eu te agradeço e eu glorifico o Teu nome. Ser engrandecido, Senhor, em nosso meio, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.